influência da China na América Latina cresce sem parar. Ela é fruto de uma estratégia pensada, implementada ao longo de 2 décadas sem grande alarde. Um processo que não só atravessou crises graves, como a de 2008 e a pandemia, como se aproveitou delas para se consolidar. Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre como a China virou um parceiro confiável numa região tradicionalmente de influência dos americanos e europeus. E isso não apenas na economia, mas também na política. Começar esse vídeo citando um relatório de 2008 do regime chinês. Ele não era secreto, mas recebeu pouca atenção na época. Era o primeiro documento do tipo com diretrizes específicas de Pequim sobre a América Latina. E ali estava desenhado o que viria a acontecer, sem muito alarde, na década seguinte. Pequim colocava a América Latina no mesmo estágio de desenvolvimento da China e via, por isso, ambas as regiões em condições de cooperar em todos os campos, de segurança e comércio até saúde e proteção climática. Os dois lados, segundo o relatório, só tinham a ganhar. Essa aproximação funcionou. Hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil e de toda a América do Sul. Olha esse mapa. Em 2000, todos os países da região eram mais alinhados aos Estados Unidos economicamente. Eles estão marcados em azul. Em 2020, apenas Colômbia, Equador, Guiana e Suriname haviam mantido esse padrão. Todos os demais, que são marcados em vermelho nesse mapa, se tornaram mais alinhados à economia chinesa. Quando levamos em conta a América Latina como um todo, a China só fica em segundo lugar por causa, sobretudo, da relação entre Estados Unidos e México. Em 2002, o fluxo comercial entre China e América Latina era de 12,2 bilhões de dólares. Em 2010, subiu para 180 bilhões de dólares. Hoje, já chega a 450 bilhões de dólares. Ou seja, é mais de 30 vezes maior do que no ano 2000. Economistas preveem que até 2035, esse comércio bilateral pode chegar a 700 bilhões. Mas como isso foi possível? Um dos motivos tem relação com a chegada de Barack Obama ao poder em 2008. O governo Obama apostou em priorizar a Ásia, em detrimento do que, para o bem ou para o mal, havia ficado conhecido como o quintal dos Estados Unidos. A ideia era reforçar laços com países asiáticos, reduzindo a zona de influência da China. Isso abriu uma brecha na América Latina. Brecha essa que a China reconheceu rápido. Outro motivo foi o espaço deixado pela Europa. A União Europeia, muitas vezes em crise, negligenciou a América Latina e focou em países mais próximos, como no Oriente Médio e em nações na órbita da Rússia. O próprio bloco reconhece isso, como mostra um documento interno obtido pelo jornal espanhol El País em agosto. O texto diz que, enquanto Estados-membros minavam um acordo com o Mercosul, a China foi se tornando o maior parceiro comercial de vários países, com influência política crescente. O documento diz ainda que o retorno em massa da esquerda ao poder na região marca uma transição notável que seria coroada com uma vitória de Lula no Brasil. Isso, segundo prevê a União Europeia, deve jogar a região ainda mais nos braços da China. El nuevo actor más significativo en el ámbito del comercio de América Latina en el siglo XXI es China, ¿no? Desgraciadamente, en América Latina la Unión Europea ha tenido una pérdida de presencia en el comercio, pero yo te diría sobre todo desde una perspectiva estratégica para América Latina. Yo no estoy diciendo que la Unión Europea sea irrelevante para América Latina, de ninguna forma, pero ha perdido presencia y también yo te diría que ha perdido atractivo. 2008 não foi só o ano da eleição do Obama e do plano estratégico que eu mencionei lá no começo do vídeo. Foram tempos também de crise financeira global e de onda esquerdista na América Latina. E líderes locais, como Lula, abraçaram os novos parceiros. E a demanda da China por matérias-primas como petróleo, ferro e soja acabou protegendo alguns países dos efeitos da avassaladora crise. Desde então, a China continuou executando seu projeto sem grande alarde. Ampliou o comércio, ajudou governos, colaborou com enormes projetos de infraestrutura, fortaleceu os laços militares e emprestou enormes quantidades de dinheiro. Hoje, mais de 20 países da América Latina e do Caribe integram a chamada Nova Rota da Seda. É um megaprojeto chinês de infraestrutura que prevê a construção de estradas, portos, aeroportos e outras obras em países estrangeiros. A China se tornou ainda uma importante financiadora da região.
Entre 2005 e 2020, emprestou quase 140 bilhões de dólares a governos latino-americanos. Os empréstimos eram voltados principalmente a financiar projetos de infraestrutura e energia. Lembra, no início da pandemia, da primeira vacina que chegou ao Brasil e a outros países? Então, foi a chamada diplomacia da Covid. Pequim ajudou países com a venda e doação de máscaras, aparelhos de proteção e vacinas, e se tornou uma protagonista na América Latina no meio do caos gerado pela crise sanitária. E economistas dizem que ainda tem muito espaço para o avanço. A China tem hoje, por exemplo, acordos de livre comércio com apenas 3 países da região: Chile, Peru e Costa Rica. E vem flertando com outros como o Uruguai, algo que poderia rachar o Mercosul e abrir ainda mais espaço para os chineses. Um desafio é o protecionismo de alguns países da região, como a Argentina, que temem a quebra de indústrias locais com enxurrada de produtos chineses mais baratos. Eu acho que o Mercosul, nesse momento, corre o grande risco de ser engolido pela China um por um. Começando com o Uruguai, que é muito pequeno, não tem nenhuma resistência política e econômica sobre o avanço da China. Mas aí uma vez que entrou no Mercosul, é muito mais fácil. A Argentina é muito debilitada. Paraguai tem essa coisa com Taiwan, mas isso é uma coisa de negociação. E no fundo, a China quer entrar no Brasil com os produtos industriais deles no mercado fechado por enquanto. E eu acho que a chance que a China vai suceder nos próximos 5 a 10 anos são muito grandes. E, no outro lado, a União Europeia está muito mais receoso de avançar com o Mercosul. Bem, enquanto Estados Unidos e Europa ignoravam a região, Pequim conseguiu se apresentar como um parceiro alternativo, viável e promissor. Com o crescimento do comércio bilateral, aumentou a dependência econômica dos países latino-americanos e, de tabela, sua influência política sobre eles. Nos últimos 4 anos, por exemplo, República Dominicana, El Salvador, Panamá e Nicarágua mudaram de postura em relação a Taiwan e cortaram relações diplomáticas com a ilha. Os novos parceiros também podem trazer votos de apoio a posições chinesas na ONU. Isso tem consequências geopolíticas importantes. O próprio documento da União Europeia, que eu mencionei no meio do vídeo, chama atenção para isso. O texto ressalta que os europeus vêm enfrentando crescente dificuldade de obter apoio latino-americano em fóruns internacionais. O alerta é bem sério e afirma, abre aspas, a credibilidade, o poder e a influência da Europa no cenário internacional estão em jogo, fecha aspas.